Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu fui tirar meu WhatsApp, que eu vou tirar ele agora de novo, tipo, senão ele fica pitando, e dei um clique a mais ali e tirei a live. Tá, pessoal? Nós vamos falar hoje de várias coisas a nível nacional, a nível municipal, a nível estadual. Vamos ter aqui com a gente a nossa suplente de vereadora, a Andréia Pedroso. Só vai entrando na live, já pode ir comentando, já vai curtindo, já vai compartilhando para nós levar a nossa mensagem adiante, que é importante levar a nossa mensagem adiante. Nós vamos falar, por exemplo, do novo emprego do Moro, nós vamos falar sobre a questão na Fundação Palmares, né, o que aconteceu hoje, algo muito triste. Vamos falar sobre a lista dos detratores, que foi o governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro pagou, gente, 2,6 milhões de reais para fazer uma lista dos detratores do seu governo. Isso é uma atitude, além de ser uma atitude fascista, é uma atitude que está, obviamente, né, escondendo alguma coisa, né? Porque não são. Os 50, eles botaram lá o Eduardo Moreira, por exemplo, que faz, todo dia ele faz live. E pegaram, sabe onde é que eles pegaram o currículo dele? Pegaram na Wikipedia. Esse é o estudo que eles fizeram para o governo, né? Então, tu imagina, o Chico Sá. Então, quem critica o governo virou detrator. Aliás, isso aí, inclusive, com assim, um alto grau de periculosidade. Porque tu imagina, com essa gente doentia que segue essa gente aí, esse governo do Bolsonaro, esses 10% e até menos hoje, mas são uma gente que acredita que a Terra é plana, que todo mundo que é contra eles é do mal, né? Que todo mundo que não concorda com a reforma da Previdência ou qualquer outra, com a reforma administrativa que eles estão propondo, eles consideram um perigo, eles dizem que não é patriota, que não sei o quê. Então ele coloca em risco a vida, inclusive, desses jornalistas, numa atitude absolutamente incompreensível. Quer dizer, compreensível sobre a lógica do fascismo, absolutamente sem lógica em relação a um país democrático, um país que tem uma Constituição de 88, por exemplo. Né? Então, é absurdo. E paga 2,6 milhões de reais para alguém fazer isso. Uma pesquisa que era só botar críticos do governo Bolsonaro no Google e apareceu o Gessé de Souza, o Eduardo Moreira, o Paulo Moreira Leite, enfim, o Chico Sá, né, e tantos outros, né, porque somos 70% que somos críticos do governo Bolsonaro, né, que não concordam com esse governo. E concordar com um governo ou com outro, com uma medida ou com outra, é normal na democracia. Pode, inclusive, divergir e depois concordar em outra coisa. Da questão democrática. Mas o que nós estamos vendo é o perigo de chamar de detrator, é um grande problema, que isso é um traidor da pátria, na tradução mais próxima disso, né? E incentiva a violência contra essas pessoas, que nada mais estão fazendo do que apenas manifestar a sua inconformidade com o governo, que é absurdo. Um governo, por exemplo, que não se propõe a controlar preços para melhorar a vida do povo trabalhador. Nós estamos com 24% de inflação na vida real das pessoas, que não conseguem mais comprar carne, comprar arroz. Aliás, eu fui comprar carne ontem, quase caí de costas. O povo trabalhador não vai conseguir mais comer seu churrasquinho no final de semana. Boa noite, Dedé, boa noite, Bianca Spinelli, boa noite, Rosane, boa noite, Celeste Teixeira. Todos e todas bem-vindas, curtindo, compartilhando, para a gente levar mais adiante a nossa mensagem. Né? Ainda em relação ao poder aquisitivo do povo brasileiro, temos duas notícias, além dessas, de 24%, é o segundo país no mundo que os alimentos cresceram mais, é o Brasil. Tá? Então não é possível que o povo trabalhador esteja contente com isso. Nós tivemos ontem o congelamento pelo governo do estado do salário mínimo regional, que foi criado pelo governo Olívio Dutra. O Fernando Henrique, para se ver livre de debater o salário mínimo nacional, jogou para os governadores. E o Olívio fez o mínimo regional. E que a gente luta todo ano para que ele tenha a reposição adequada. Por que é importante um salário mínimo regional ou um salário mínimo justo ou mais justo ou maior sempre? Para aumentar o poder de compra dos trabalhadores e o seu poder, inclusive, de negociação nas categorias mais organizadas. Tu baliza
num nível mais elevado. Por isso que é importante. Agora, se tu bota para baixo, tu tá tirando renda do trabalhador. Né? Então, essa é uma notícia. Tivemos uma notícia, nós vamos conversar com o André daqui um pouco, sobre a questão do ficou sem reajuste o piso nacional do magistério. E até escrevi um texto semana passada, quando isso aconteceu, né, que o governo Bolsonaro sentenciou isso, ou determinou isso, né, de que os prefeitos de direita estão rindo à toa, estão felizes, porque eles pensam que, bueno, vai sobrar dinheiro para investimento, porque eles não consideram educação um investimento. Né? Eles consideram apenas o piso nacional como um problema. E aí a gente teve que aturar toda essa gente, uma crítica muito grande, né, ao piso, e às vezes os trabalhadores mesmo não se dão conta da importância que é isso. Imagina nos nossos pequenos municípios as pessoas ganhando um piso de R$ 2.800, né, Brasil afora, quando a gente tinha professores há 10, 15 anos atrás aí ganhando, não chegava o mínimo em alguns pequenos municípios do país, né, ao salário mínimo. Né? Então isso melhorou a qualidade da educação no Brasil. E, aliás, a educação no Brasil não é esse caos todo que eles gostam de falar mal do que é público. Né? Nós estamos mostrando resistência do SUS através, no caso da epidemia, né? Nós estamos mostrando uma capacidade, inclusive, de vacinação, quando a gente tiver a vacina, pela capilaridade do SUS, ou seja, ele está em todo o país, né? Com gente trabalhando, com gente contratada, gente concursada, para poder fazer isso. Nós temos uma cobertura. Aliás, esse ano deu problema, né, por conta da incompetência do governo Bolsonaro, mas nós tínhamos sido padrão no mundo em termos de imunização da população. Né? Bueno, gente, vamos entrando. Boa noite, Luiz Silva, boa noite, Jorge Augusto Pedroso Teixeira, boa noite, Eliette Guarda, minha comadre lá no Mormaço. Seja bem-vinda aí. Avaliar as eleições também, né? A gente tem muitas avaliações das eleições. A minha avaliação não é nem pessimista e nem assim ufanista, né? De que está tudo bem. Mas eu tenho alguns pontos para analisar. Se nós pegar em termos de Rio Grande do Sul, a esquerda não foi para o segundo turno em nenhuma só em Santa Maria na última eleição em 2016. Santa Maria nós fomos para o segundo turno e perdemos por 200 votos para o PSDB. Né? Que são os grandes municípios onde a eleição é mais politizada, né? Onde ela indica assim, uma tendência de eleitorado. Esse ano nós somos em Pelotas, em Caxias e em Porto Alegre. Perdemos nas três, mas nós fomos para o segundo turno. Mostra uma capacidade de mobilização maior. Né? Nós tivemos essa campanha do Boulos, linda em São Paulo. A construção de duas grandes novas lideranças para a esquerda, que é o Boulos e a Manuela, ou a afirmação delas. Acho que isso é importante. Agora nós temos uma tarefa muito difícil pela frente, enfrentar essa extrema-direita que está aí e que, não raro, a direita se aproxima e tem acordo do ponto de vista econômico e tanto que a gente está aí, está vendo, né? O Bolsonaro apoia, consegue aprovar as pautas econômicas contra os trabalhadores, conseguiu aprovar a reforma da Previdência. Ele não tem articulação política nenhuma, sem estar num partido político, ele consegue aprovar, porque eles têm acordo, a base do PSDB, do PMDB, está com eles. É um sonho, é um delírio, na minha modesta opinião, do Ciro Gomes achar que vai ter o apoio da direita num projeto nacionalista, de desenvolvimento nacional. De duas, uma, ou ele não vai ter o programa e vai ser um candidato da direita, ou ele vai ter um programa e não vai ter a direita do lado dele, porque as duas coisas não vai ter como. Pode até ter uma sigla, que às vezes acontece, que tem uma sigla do teu lado, o DEM apoia o Ciro, mas o eleitorado de direita não vem, gente, não vem. Né? Eles detectam isso, se tu for um candidato da esquerda, e nós temos que construir uma frente ampla no Brasil, exemplo do que acontece no Uruguai. Eu espero que a gente caminhe para isso. Tá? Mas eu vou falando da questão municipal também daqui um pouco. Parece que a prefeita já está com grandes problemas para a composição da equipe. Eu soube uma fofoca essa semana que ela ofertou para um partido aliado, a Secretaria da Agricultura, aliado dela, né? Mas sem as máquinas, né? Aí o partido disse, não, mas sem as máquinas não quero. As máquinas ficam com o MDB. Porque precisa para os vereadores fazer voto.
Então, gente, a situação em que pese, né, não é das melhores, mas eu espero que o povo brasileiro vá se conscientizando e vá compreendendo cada vez mais o caos que essa extrema-direita, que é o neoliberalismo, não é só o que o Bolsonaro fala de bobagem, são as políticas que geram isso. Esse descontrole no abastecimento, por exemplo, é o que está elevando o preço dos alimentos, tá? Que é o preço do arroz, por exemplo. Então são coisas assim terríveis que acontecem na nossa vida e que a gente tem que saber onde é que está acontecendo. Boa noite, ali é a Valquíria Lang. Sistema Único de Saúde tem sido o melhor plano de saúde. Exato. E temos que valorizar e melhorar e aprofundar. Eu sempre digo que o maior crime que fizeram em 2016 não foi tirar Dilma, foi dizer que não tinha política pública nenhuma nesse país, o que não é verdade. As políticas públicas melhoraram nos últimos 20 anos. Boa noite, Rita Ortiz, companheira. Boa noite, Andréia Silveira Lima. Eu só vejo os comentários da página, gente, tá? Os do perfil lá não consigo ver. E nem os que estão lá no perfil da Andréia, que já vai entrar conosco aqui. Então, com a Andréia, eu vou falar também sobre todas essas questões. Vou falar sobre o Moro também. Gente, esse caso do Moro é um absurdo. Vamos recapitular. O Moro prendeu o Lula para tirá-lo da eleição, dizendo que ele tinha um triplex no Guarujá, que é da OAS. Como é que ele conseguiu fazer isso? O Lula comprou e pagou mensalmente uma cota numa cooperativa chamada Bancop, que era dos bancários de São Paulo. Essa cooperativa quebrou, a OAS comprou. Então o Lula pagou e tem direito a uma cota no apartamento, né, que era da Bancop, que foi para a OAS. A OAS tentou negociar com o Lula um apartamento. O Lula falou: não quero, né, não gostei, não me agrada, não quero pagar a diferença, não achei adequado. Com base nisso, eles prenderam o Lula e tiraram. Agora o Moro... Bom, primeiro o Moro vai ser ministro do cara que não ia ser presidente se o Lula concorresse. Depois o Moro sai do governo Bolsonaro e agora ele é consultor de uma empresa chamada Álvares Marçal, tá? Que administra a recuperação judicial da Odebrecht, por exemplo, e de outras empresas que foram quebradas durante a Lava Jato, que não necessitariam terem sido quebradas. E cujos sócios o Moro ajudou aprovando benefícios lá nas delações premiadas deles. Cujo maior exemplo é o próprio cara da OAS, o Léo Pinheiro, que ele fez 2 delações. Numa delação ele não delatava o Lula, naquele delatou o Lula, e o cara já está solto, está com os boi na sombra. Não só esse, como tantos outros. Pois bem, agora ele vai administrar a recuperação judicial da Odebrecht, por exemplo, que já pagou 17,6 milhões de reais para a administração da sua recuperação judicial. E ele vai ganhar em torno de 150 mil mês. Tá legal? Valeu a pena o golpe? Quem acha que isso não tem problema ético, está com sérios problemas éticos na vida. Né? Isso tem, inclusive a OAB já notificou o Moro que ele não pode advogar e tal. Ele disse: não, estou advogando, estou no setor de disputas e investigações. Cara, uma recuperação judicial, tem processos contra empresas que estão em recuperação judicial, é simplesmente tu administrar os ativos daquela empresa dentro de um plano de recuperação aprovado numa Assembleia Geral de Credores e que aquilo tu prova que tu pode pagar tuas contas, as contas da empresa. É isso, não tem disputa, não tem investigação. Ele não está contratado para ser delegado, nem para ser juiz, nada. Ele está contratado, inclusive a empresa disse: estou contratando porque ele foi um servidor do Estado brasileiro e tem conhecimentos sobre o funcionamento do Estado brasileiro, ou seja, ele tem contato no Estado brasileiro, inclusive que ele adquiriu a mais ao ser ministro desse presidente que ele ajudou a eleger, a partir de um cargo no Estado brasileiro concursado, que não deveria ter lado partidário, né? Deveria ser imparcial. Então, gente, é um absurdo do absurdo que a gente vive no Brasil. Eu vou chamar a Andréia aqui, porque eu já fiquei nervoso aqui discursando solito. Andréia, entra aí, seja bem-vinda. Boa noite. Então, boa noite, como é que está? Eu estou ainda, né? Eu acho que em processo eleitoral. Quando a gente Você sabe que... Bom, né? Sabe que onde eu vou,
as pessoas lembram de algumas frases ou de alguns episódios da campanha, né? Então, ainda ontem eu fui dizer, gostei que tu falou do cafezinho para Marilda, gostei que tu falou não sei o que pro outro candidato, né? Gostei que tu, sabe? E lembro dos programas, né? Do famoso Vale Feira, do programa de desenvolvimento da agricultura familiar, da questão da água, né? E tantas outras coisas que a gente debateu. Mas me diga, isso acontece contigo também? Sim, eu acho que o que eu percebo depois do dia 15, que quando a gente dá credibilidade para participar de um processo eleitoral, leva a sério, né? E eu já agradeci muito as pessoas que votaram em mim, que votaram no partido, que votaram nos candidatos a vereadores, que fez toda a diferença, né, para que o Lúcio pudesse assumir uma cadeira no Legislativo. Quando a gente tem credibilidade para falar e acaba que atinge também a nossa vida pessoal e as pessoas compreendem que a gente leva a sério tudo isso, a gente acaba se tornando uma referência. E que bom que a gente tem uma referência boa, que a gente fez uma campanha limpa, justa, honesta, que a gente não atacou ninguém, que a gente não atacou, né? A gente não usou ninguém como forma de querer alcançar algum objetivo. E a gente está acolhendo ao longo desses dias as coisas que foram faladas, porque percebe-se que quando as pessoas se aproximam, é justamente nos lembrando de situações que foram boas para elas e que acredito que vão continuar sendo para a gente, porque eu digo, reafirmo que gosto, né, gostei, gosto e vou estar sim envolvida na política daqui para frente, porque eu sei da necessidade de estarmos presentes e acompanhando tudo que acontece a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Quando a gente se torna conivente com o que está aí, com o que está acontecendo, a gente também está assinando embaixo que a gente está aceitando essas situações. E nós, enquanto Partido dos Trabalhadores, a gente não aceita. É muito claro do nosso partido, e eu também gosto de falar, é sim Partido dos Trabalhadores, é sim um projeto que a gente defende, porque para mim não existe. Nessas eleições, a Andréia estava em tal partido, e no próximo, as eleições, a Andréia vai estar em outro partido, porque vai se beneficiar individualmente. Não é assim que eu penso. Eu não entrei na política para fazer esse tipo de situação, e a gente deixa muito claro, né, nas nossas falas, e as pessoas que querem se identifiquem com isso. Não se identifiquem com situações que a gente não vai promover. Porque a nossa defesa Exato. É dos trabalhadores, é do pobre, é do servidor público, é dos professores. Essa não é uma linguagem difícil, ela é fácil. E se quem acompanha, né, tudo que está acontecendo aí, não é bom para a gente. Então, a gente está sempre na luta, a gente coloca que sempre, né, seguimos lutando, porque vai fazer parte, eu acho que, da nossa vida diária tudo isso. Exato. Eu estava te falando ali antes, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente compreende, é claro que a gente vai vendo o tamanho dos desafios. Isso, eu costumo dizer, nos deixa atormentado, porque a gente começa a perceber os problemas sociais e políticos da nossa sociedade de forma mais nítida, né? E o inverso também é verdadeiro. As pessoas vão nos vendo como liderança, como alguém que pode levar adiante uma pauta. Ainda essa semana eu vi que tu e o Lúcio, né, estão envolvidos aí com a questão de cobrar do prefeito o decreto para que a gente não tenha as aulas presenciais da rede estadual. Né? E por que as pessoas te procuraram? Porque tu vai se destacando como uma liderança. Por que procuraram o Lúcio? Da mesma forma. Né? E vocês têm que ir, de fato, assumindo essas pautas, né? E elas vão ir se transformando. O que eu falei quando a gente... eu perdi uma eleição, mas gente, pauta política acontece todo dia. O que tu precisa ter na política é credibilidade. É assim como na vida. Eu tenho tudo que eu preciso, do ponto de vista assim, para mim viver bem, né? Eu tenho meu trabalho, eu tenho o respeito dos meus companheiros, das minhas companheiras, né? E eu tenho o respeito, inclusive, dos adversários.
Porque eles podem não concordar com o que eu falo, podem achar, né? E, aliás, eles têm, obviamente, o direito disso, mas eles sabem que quando a gente fala sério, né? E que com o objetivo de contribuir sempre, né? E isso as pessoas também vão percebendo, né? Vão tendo como referência. Então tu vai ter muito trabalho pela frente, não tem volta, né? Já estou sabendo aí que tu tá aí já envolvida com a questão do movimento negro de Soledade, até gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. E também com o sindicato dos municipários, já sei que tu vai participar de uma chapa aí. Mas eu queria te perguntar sobre o movimento negro. Vocês deram o nome de Juliano Pinto, né? Movimento Negro de Soledade e Juliano Pinto, é isso? Isso. E o que tu achou, inclusive enquanto negra, enquanto pessoa negra, dessa notícia de hoje, de retirarem do rol de pessoas notáveis ou de personalidades negras da Fundação Palmares, que a Fundação Palmares, eu fui dar uma estudada hoje, ela iniciou em 88, tu veja que não é uma coisa assim que começou agora, é uma necessidade que o Estado brasileiro já viu de combater o racismo, de valorizar a cultura afro. Já em 88 a gente fazia esse debate a ponto de constituir a Fundação Palmares. E hoje a gente tem alguém que dirige isso preocupado em tirar o nome do Milton Nascimento como uma referência, como uma personalidade negra. Né? É algo assim absurdo. Tirar o nome da Alessi Brandão. Por quê? Do Paulo Paim. Ah, o Paulo Paim por causa do PT, tá? Mas o Milton Nascimento é por quê? Porque canta bem? Né? Mas eu queria ouvir de ti. Tanto a necessidade que teve da criação do movimento aqui, quanto esse fato, quanto isso como é que tu vê isso? Quando a gente observa e percebe, né, com relação ao movimento negro, foi uma necessidade em função ali do dia 20, da consciência negra, daquela situação, né, do Beto no Carrefour, em Porto Alegre. Depois fizemos 2 atos, um na sexta, outro no sábado. Já surgiu um chamamento de pessoas que também acreditam nessa pauta e se movimentaram. Quando a gente nota que a nível federal parece que as coisas estão meio que no oba-oba, e eu vejo assim, como se nada fosse levado a sério por parte do nosso governo federal, a gente vai perdendo credibilidade. E não dá para fazer de qualquer jeito. O nosso governo federal, ele faz de qualquer jeito, porque de manhã ele dá uma notícia, logo em seguida, de meio-dia, ele modifica aquela notícia. E a gente não pode perder espaços que foram conquistados, porque, né, a questão dos negros, a questão da mulher negra, a questão das pessoas que fazem essa representação dentro do nosso país, foi visando que a gente tivesse espaço. São 388 anos de escravidão, né, dentro de um país. É muito tempo. E daí nós vamos regredir agora, daí a gente vai achar bonita essas situações, porque me parece que as pessoas ainda não entenderam, ou não caiu a ficha, ou supostamente se fazem de desentendidas, que está tudo bem, mas não está. Não está tudo bem. A gente tem que se manifestar, a gente tem que se envolver nos movimentos, a gente tem que estudar as leis, a gente tem que estudar a história, para a gente poder saber o que de fato é certo e o que de fato é errado. E isso, né, traz muita coisa, é um retrocesso muito grande para o nosso país que a gente vem vivendo, e é diariamente, porque daí não é uma situação, é várias. Daí todos os dias vai acarretando, né, N debates que daqui a pouco a gente não consegue fazer todos, porque são tantas coisas ao longo dos dias, das semanas, que a gente não consegue pautar todos eles. Mas daí tirar, né, pessoas que estavam lá, que trazem uma representatividade para o nosso país, o movimento dos negros, né, como se não fosse nada, como se fosse pegar um papel, amassar e botar no lixo, porque é essa impressão que a gente tem, que pega-se um papel, amassa e bota-se no lixo, a nível federal, as coisas. E não é isso que pode acontecer, né? E o povo não está se dando conta, e eu acho que as pessoas têm que começarem a se dar conta e fazer o certo, porque daí se dá conta e não fazer, né, continuar fazendo de conta que não está acontecendo nada, é ser conivente com todas essas barbáries que vem acontecendo dentro do nosso país.
Exato, muito bem. Vamos cumprimentando o pessoal aqui. O Leão nos mandou um abraço ali, eu vi antes, que vai passando aqui, né? Mas eu vi que ele mandou um abraço, disse que tu vai assumir o legislativo, e vai assumir, tá, gente? Vai assumir até o quarto suplente, vão assumir. E a André já tá preparadíssima aí, né? Essa questão das voltas às aulas, vou te perguntar daqui um pouco também, o que tu acha, né, dessa situação, o governador se fazendo de louco, os prefeitos se fazendo de bobo, né? Eles dão mensagens dúbias para a população. Nós estamos preocupados, mas pode voltar às aulas. Mas então não estão preocupados, né? Ou voltar às aulas sem ter as condições para voltar às aulas, porque ninguém trabalhou. Não é só o governo Bolsonaro que não trabalhou na questão de preparar o país. Os outros governos também não, nem nacional nem estadual. Claro que nem municipal. É claro que o governo nacional tem mais responsabilidade, né? É quem deveria estar coordenando esse processo de enfrentamento à pandemia e se negou a fazer isso. Cumprimentar a Bianca Spinelli, eu vi que ela falou sobre o mínimo regional antes, agora ela está falando sobre a defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras, a professora Rita Ortiz falando da boa lembrança do professor Juliano Pinto, é verdade, trabalhava muito a questão da negritude, né? Tinha uma questão muito forte ali, né? Não da capoeira, mas de todo, era um estudioso, era uma pessoa que vivenciava isso, né? Eu acho que foi uma bela homenagem, já sublinho o que a professora Rita falou aqui. Tá? Do Leão já falei, né? O Leão, semana que vem nós vamos voltar, eu acho, Leão, a prosear aqui. O Fael tá dando boa noite, a Terezinha Freitas. Olha a importância da pessoa ter protagonismo, gente. Eu não fiz as contas, mas fizeram as contas e disseram que nós votamos um vereador e não um PL por 15 votos, né? Pois é. Então quem fez 20 votos, quem fez mais de 15 votos, garantiu a cadeira do Lúcio, que é uma cadeira importante, que tu vai sentar, né? Que o Fael e o Valmir vão também, né? E vão nos representar uma política, né? Representar um programa que a gente defendeu na eleição, né? Que foi um programa, sem falsa modéstia, um programa bem completo, tanto que a gente saiu da eleição reconhecido por ser uma candidatura que contribuiu com o processo, né? Falo inclusive o melhor candidato e tal, mas não é, a gente não fala isso com soberba, a gente fala isso, o melhor candidato porque a gente apresentou um programa, porque a gente estudou muito para apresentar um bom programa. Cumprimentar o Giba aqui, o Gibrair Portela, primo do meu pai, meu primo também, né? Falando aqui da importância da gente fazer a luta política, o Giba é um militante antigo aí, desde os primórdios do PT. Aliás, nós recebemos aqui, né, tu viu, né, André, o mestre Olívia e a Judite, tem um faceiro que Deus ali, né? Sempre renova as nossas esperanças, né, só de ver o Olívio e a Judite, porque são pessoas assim que eu sempre digo, o Olívio é um símbolo em si, porque é das pessoas que faz o que fala, né? Que vivencia a luta dos trabalhadores. Está sofrendo agora na pandemia porque não podia sair fazer campanha, porque não podia ir nos atos, né? Porque, enfim, tem que se cuidar, né? Tá com 79 anos. Mas gravou para todo mundo, gravou para a nossa campanha aqui, gravou para todos os candidatos do PT, nível prefeito. Se dedicou no que ele pôde, né? Mas claro que com essa limitação imposta pela pandemia que tem que levar muito a sério. Enfim. E aí, o que tu acha de tudo isso que nós estamos falando? E pode escolher o que tu falar, quer falar do Moro, quer falar a China e a França que estão, até anotei aqui a China e a França que estão se preparando para não comprar mais a nossa soja. Eu acho que tu até falou sobre isso essa semana no teu Facebook. Né? As pessoas têm que se ligar, como diria o Brizola, política é interesse. Porque só falando mal da China, é a China que compra quase todo o nosso soja. Mas eles têm que comprar. Tem que é pau de arrasto. Né? O teu inimigo, o teu adversário, tem que deixar um lugar para ele fugir, porque senão ele te avança. Isso né? Então, não deixaram. Então aí pode dar problema. Né, pessoal? Mas enfim, fala aí, André. Está contigo a palavra para o que tu quiser. Eu acho que primeiro com relação ao Juliano, né? A questão da escolha do nome do movimento, que não falei antes. Quando a gente escolheu, não poderia ser outro nome esse movimento, porque ele teve uma representação muito grande, fez um trabalho muito bonito dentro das escolas do nosso município,
e contava a história, trazia toda a essência, né, de como foram a vinda dos negros para o nosso país, fazia um trabalho com os meninos, com famílias de baixa renda do nosso município. Então, infelizmente, né, aconteceu, né, o que aconteceu com ele, e não teria como nós escolhermos um outro nome que não fosse o dele. Então, nem foi pautado outro nome, porque nada mais do que justo a escolha do nome dele. Com relação à educação, a esse retorno, penso eu desnecessário, agora no final do ano, com relação à rede estadual de ensino. Sim. Porque os professores, mais do que nunca, trabalharam mais do que 24 horas, atendendo alunos, atendendo famílias, né, atendendo a demanda que precisava, porque são relatórios, daí é o Classroom, é o ambiente virtual, é o material físico. Então, são N questões, porque é praticamente atender um aluno individualmente. Não é uma sala de aula que tu entra lá, dá a tua aula e tu sai. Então, né, modificou toda a estrutura da escola, e a gente sabe que a gente teve que se adaptar. Eu saí, né, em função das eleições, depois retornei agora nessa reta final, e completamente fora de um contexto, mas que a gente sabe que é essa política do PSDB, que é essa política do Eduardo Leite, que é essa política dos governos de direita, de impor a situação. Porque se fosse uma gestão democrática, eu tenho que levar em conta o quê? A escola, os pais e a comunidade escolar. Eu tenho que escutar todas as pessoas, mas eles não escutam ninguém, eles fazem da forma como eles querem, do jeito que eles querem, tanto é que o nosso plano de carreira, né, perdemos, foi-se por água abaixo, foi colocado no lixo, com a ajuda dos deputados estaduais de direita, que apoiam, né, eu penso que é desgoverno, porque não é um governo, quando tira-se vantagem de professores na área da educação e que não leva a sério a educação, a gente está perdendo muito, porque ao longo dos próximos anos a gente vai ver esse resultado negativo dentro do nosso estado, infelizmente. E a nível municipal, essa conivência do nosso prefeito também não condiz com as coisas que eles tanto falam, né? De ajudar e colaborar, daí na campanha eleitoral servia os eleitores, agora não serve mais. Então, a rede estadual não faz parte, porque daí com o governo do estado, são vidas, são nomes, são famílias, não é um número. Eu penso que não são números, e eu coloco sempre que, para mim, os meus 176 votantes não são números, são pessoas. São pessoas que têm família, que importam para alguém. Não justifica, porque nosso prefeito aqui, né, vizinho do lado, Fontoura Xavier, fez o decreto, tanto é que foi colocado nas redes sociais. Então, por que esse em cima do muro agora? Quem é que está sendo beneficiado com essa situação? Daí quer dizer que os hospitais podem superlotar, agora no final do ano, né? A gente com vários casos, que a gente sabe que nosso estado e todo o Brasil aumentou, em função também das eleições, não somente das eleições, são N fatores que envolveram esse aumento, mas porque a pandemia não foi levada a sério desde o início no nosso país, né? A gente sabe que tem todo, e daí o Eduardo Leite, né, fazia todo um marketing em cima das bandeiras ao longo do percurso dele, da gestão dele, e agora daí não se preocupa mais com vidas. Agora tem que abrir a escola e eu abro e vai funcionar e ponto final. E a gestão do PSDB é essa, não é escutando ninguém, é impondo as coisas. E eu, para mim, fico muito, sabe, e entrei na política justamente por isso, pela essa inconformidade de não aceitar, não vou acertar mais esse tipo de coisa, porque não, e cada vez vou falar mais nessas situações, porque eu não concordo e não vou concordar nunca. Eu acho que o professor, ele estudou para ser valorizado, sim, para ser bem visto, sim, e a sociedade não está se dando conta do quanto estamos perdendo na educação, e infelizmente a gente está tomando um trajeto que não gostaria. Daí as pessoas às vezes acham, né, que a gente está indo contra. Não, a gente tem que tomar partido justamente para que ali na frente não ocorra uma coisa pior. Qual é a necessidade de abrir essas escolas agora, na reta final do ano? Não tem necessidade.
Exato. Eu quero, inclusive, dar minha contribuição, inclusive jurídica nisso aí, porque eu acompanhei a pandemia desde o início. Eu trabalhei nela, porque eu sou assessor jurídico lá do prefeito Fontoura Xavier. Eu que escrevo os decretos, ele que assina, obviamente, que ele que é o prefeito, né? Então, essas desculpas, gente, que agora é o governador, não. A pandemia, o STF decidiu lá no início, lembre que o Bolsonaro queria impedir toda e qualquer política de distanciamento social. Ele ameaçou com um decreto para proibir governadores e prefeitos de tomarem qualquer medida de distanciamento social. Nem estamos falando de isolamento social, lockdown, qualquer outra coisa que não chegou nem a ser debatida no país. Nós debatemos distanciamento social. Tá? Lá no início ele entrou com isso, o STF decidiu, não, pode tanto o prefeito, o governador, quanto o presidente terem medidas de enfrentamento à pandemia, de restrição de contato, de distanciamento social. Então vou dar um exemplo, traduzindo agora para a vida real. Por exemplo, nesse caso, o governador autorizou o funcionamento da rede estadual, da rede escolar, tanto privada quanto pública. Então o prefeito pode restringir. Tá? O prefeito não poderia o inverso, se o governador restringiu, por exemplo, academias, vamos supor agora, tá? Restringiu academias, o prefeito manda abrir, não pode. Mas restringir mais pode, porque o bem tutelado, o bem jurídico tutelado neste momento de uma pandemia a nível mundial é a saúde. Então pode. Então a desculpa do prefeito para ficar em cima do muro cola para quem quiser ser bobo. Eu só sou meio bobo, bem bobo eu não sou. Né? Os professores não são, o André, que liderança do professor não é. A gente vai lá e tá, tudo bem, temos que escutar as razões dos outros, mas tem que ter fundamento. Então é óbvio, como é que não semana passada podia, agora não pode. Mas acabou a cogestão. Essa regional aqui, com Passo Fundo, os municípios, foi um ajeitamento do governador para brincar de bandeirinha. Porque ele botava, agora bandeira vermelha, mas o efeito é de amarela. Para! Isso aí foi para fazer um ajeitamento. Então bota a bandeira amarela, pronto. Não precisa nem ter inventado essa frescura aí de cogestão. Né? Mas a cogestão do ponto de vista jurídico, que vale para o país todo, é que o STF decidiu. Todos, o município, o estado, podem tomar ações restritivas para a garantia da saúde pública. Então pode, o prefeito pode, e neste caso deve, porque não há condição favorável para a volta às aulas. O que deveria ter sido feito desde o início? O Ministério da Saúde deveria estar coordenando isso com os secretários estaduais e os secretários municipais de saúde, enfrentando a pandemia e vendo condições de a gente poder viver. Porque, gente, nós não temos nenhum plano para que as pessoas possam conviver, veja a situação dos idosos e das crianças. Qual é a nossa política que nós elaboramos nesses 8 meses para que os idosos possam ter algum mínimo de convivência, ainda que, eu estou falando disso planejado, concatenado, pensado, não assim que muitas famílias se organizaram, tentam se organizar, protegendo e convivendo, para poder as pessoas não entrar em surto, né? Porque a gente é um ser social, a gente não nasceu para ficar isolado. Né? Mas não tem nada. Eles só ficaram, toma cloroquina. Aliás, falando nisso, o nosso deputado, Giovanni Gerini, nosso, porque é da região, né, gente? Ele não gosta das coisas que eu falo, fica bravo. Inclusive eu avisei ele que ele ia fazer pelo Facebook hoje, mas ele não pode acompanhar porque ele está bloqueado no Facebook, o abençoado. O que achou? Ele não pode nem nos acompanhar mais, né? Nem para falar mal da gente. Sabe por que ele está bloqueado? Porque ele fica receitando tratamento precoce para coronavírus. Não existe tratamento precoce para coronavírus. E o nome disso era cloroquina com ivermectina. Está provado que não serve. Teve gente que tomou ivermectina mesmo e vai ter problema intestinal, só isso. E a outra também, a cloroquina, está comprovado. Mas tu ter uma alimentação saudável faz bem, mas faz bem contra coronavírus e contra qualquer outra coisa. Isso é verdade. Agora, isso é uma meia verdade. Né? Isso não nos garante nada que vai pegar, né? Até porque a gente nem sabe exatamente quais as comorbidades que a gente pode ter e como cada organismo vai responder.
Saiu hoje uma pesquisa que as pessoas estão tendo sequelas do coronavírus, mesmo sem ter tido sintomas quando passaram pelo coronavírus, né? O meu pai descobriu uma sequela da poliomielite que ele teve com 7 anos de idade, descobriu a sequela com 70, e agora, 3 anos atrás, com 71 anos, nós vamos descobrir uma sequela no pulmão dele, que é da polio. Né? Então as pessoas não estão entendendo ainda, por desinformação, por essa gente maluca, né? E aí o deputado dando tratamento e receita, como ele faz na Rádio Cristal, só dá na segunda-feira, né? Toda segunda-feira, o Facebook diz, não, para aí, tem um limite às coisas, não pode falar isso aqui, porque isso é uma desinformação, isso pode levar as pessoas a não se cuidarem, a terem problemas. Né? Então não é porque o Facebook é do PT, não é do PT. Aliás, o Facebook é o contrário, o Facebook tirou uma normatização de apoiar candidatos da direita mundo afora. Só que tudo tem limite, gente. Tudo tem limite. O cara pode apoiar um candidato de direita que seja decente, honesto, que fale a verdade, pelo menos, né? Ou pelo menos que não extrapole tanto assim, a ponto de receitar coisas. Né? Mas nós estamos enfrentando isso e em soledade. Eu já até dei uma provocadinha nele. Eu tenho um grupo lá que ele participa, eu botei lá a nossa live ali, André. Disse que nós ia estar e que ia ser pelo Facebook, que o pessoal acompanhasse, mas ele não pode acompanhar. Só é Facebook emprestado. No dele não dá. Né? Então é uma situação difícil, né? E imagina qual o debate que tem nas escolas de como voltar, de condições para voltar, de sei lá, estudos, formas de usar EPI, não ter EPI. Eu acho que não tem nada sobre isso, né? Parece que umas compras de EPI que não chegaram nas escolas até agora, né? Um país, eu penso, como o Brasil, que não levou essa pandemia a sério desde o início, né? Com compra de respiradores, com questão de hospitais, com fiscalização. Daí as pessoas acreditam que vai ter possibilidade de um retorno, né? Rede pública, acredito tanto que estadual ou municipal é indiferente, porque rede pública, onde as pessoas, né, são famílias de média e baixa renda, que vai ser um retorno, que a gente vai ter controle das situações? Não. A gente é hipócrita se a gente disser que vai ter. Porque o Brasil não sabe nem quando vai começar a vacinação, de que forma, né? Tem um impasse muito grande aí, que os outros países a gente vê que estão, né, anos-luz. Quando eu digo anos-luz, é preparados, organizados, já sabiam da forma como iriam fazer a vacinação na população. E o Brasil ainda no oba-oba, discutindo o que pode ou não pode tomar, né, em função do vírus, né, brincando com as pessoas. Então, o que quer dizer que não precisa mais de médico, não precisa mais de cientista, porque, um exemplo, a Andréia, professora, vai dar uma receita do medicamento que ela acha que seja... Vai receitar mel com limão para todas as doenças. Né? Daí chega a ser um absurdo, daí usam as redes sociais de forma indevida, porque é usar de forma indevida, né? Uma pessoa pública, uma figura pública que deveria dar exemplo, não. Daí conduz de uma forma que fica muito constrangedor, penso eu, para a nossa região, porque deveria ser um deputado que deveria ser referência para a nossa região, e daí coloca esse tipo de situação, né? Brinca-se com a saúde das pessoas, e esse retorno agora, e esse retorno lá em março, não sei quando é que vai acontecer isso, se vai ser, né, antes ou depois dessa vacinação, é muito indefinido, principalmente para gente que está na área educacional, que está todo dia ali com um aluno dentro da sala de aula, que abre janela, fecha a porta, vai para banheiro. Não é assim, não é brincar, né, de ir lá dar aula. São 3 horas, então esse pessoal que voltou 3 horas dentro da escola. Não é brincar de fazer de qualquer jeito. Eu levo muito a sério. Adultos, a gente não consegue 15, né? E daí adultos, uma criança, a gente não consegue, né, 15 minutos, né? Imagina a criança, né? Um adulto, bem difícil, né? Sentado, e daí uma máscara, daí, né, aquilo... Tem N fatores que daí, né, hoje a gente não vai conseguir pontuar todos porque é muito delicado.
Mas as pessoas acham que é fácil, e não é. A minha filha mais velha, a Ana, ela é bem comportadinha. Daí começou a pandemia ali, eu assustado, e ela teve o último dia de aula, né? Lá em março, né? Eu disse pra ela, ó, hoje tu não abraça ninguém, não beija, não pega na mão, nada. Vai ter só essa aula aí e vai parar por causa do vírus e tal. Quando eu fui pegar ela tava abraçando todo mundo, cara. E ela é uma criança bem comportadinha, bem, sabe? A minha mais nova é mais tinhosinha. Vamos dizer assim, não é tiazinha, né? Ela é mais inquieta, né? A outra é mais quieta. E mesmo assim tu não consegue, né? Porque são crianças, os adultos não conseguem, né? Os adultos não conseguem, tu tá ali conversando no mesmo ambiente, daqui um pouco esquece da pandemia e quando vê estão próximos demais, né? Ou estão sem máscara, ou estão problema, mesmo os que querem se cuidar. Estou falando dos que querem se cuidar. Não estou falando daqueles ignorantes que não querem se cuidar. A gente, às vezes, acaba esquecendo no meio de uma conversa que tem que ter no trabalho, na vida, né? Enfim, são tantas coisas acontecendo nesse país e além disso, então nós não fizemos nenhuma coisa nem outra, nem a questão da economia, nem a questão da pandemia, nada. Né? Eu vi hoje aquele ministro ele falando assim das vacinas que ele deveria ter, saber o nome, a quantidade, para onde vai, para onde não vai, quais as possibilidades. Ele diz assim, não, tem umas 5 aí que nenhuma dá, estamos vendo, é só um pouquinho que tem cada uma. Tipo, cara, eu fui candidato a prefeito, eu sabia os números de tudo que eu ia falar. Eu sou ministro da saúde. O cara da ativa do exército está representando também o exército brasileiro. Tem que ter responsabilidade quando fala, né? Tem que dizer, ó, é tantos milhões de brasileiros, é tantos milhões de vacinas nós podemos ter da Pfizer, é tanto que nós podemos ter de tal instituto, e é de tal forma, né? E nós estamos estudando isso e aquilo, né? E não... E falou hoje, dessa forma, assim, como se estivesse coordenando não que não seja importante, mas um comérciozinho, né? Uma bodega, né? Não dá, né? Nem um pequeno estabelecimento comercial pode se dar o luxo de tratar as coisas assim sem nenhum critério, né? Muito menos critério de saúde, né? Então é realmente absurdo. Perdemos totalmente o nosso controle sobre a produção agrícola, né? Agropecuária. Nós vamos ter o problema da carne é esse. Liberar demais assim, mas daí é bom para o produtor. Não é assim. Tu tem que ver que tem outro, tem a ida e tem a volta, né? Tu tem que ter controle de estoque de tudo sempre. Isso não é uma invenção comunista, não é nada. Aliás, quando eu vejo o pobre bravo com o comunismo, cara, é uma coisa assim, né? Primeiro que está fora da nossa pauta, né? Quando lá mesmo no PCdoB, onde está no nome do partido, é uma ideia comunitária, né? Não está enquanto um sistema de produção, né? Mas eu vejo pobre que não tem nada preocupado com o comunismo. Agora acreditaram lá que se a Manuela ganhasse iam ser obrigados a comer carne de cachorro. Mas como é que uma pessoa acredita nisso, cara? É o mesmo que acreditaram na mamadeira de piroca, acredita porque quer acreditar, né? Porque não tem outro sentido acreditar nisso, né, André? E aí a gente tem que ir combatendo essas ignorâncias. Pessoal, curta e compartilha, não se esqueçam aí de curtir e compartilhar. Nete vírgula, mas quem disse que ele entende isso não entende nada, né? E pior, não querem entender, né, Nete? Boa noite, Nete. Obrigado pela... Pior do que não entender é não querer entender, fazer questão de ser ignorante, né? O exército brasileiro é uma vergonha. Eu já provoquei eles em live aqui, obviamente que eu não estou na lista dos 50 lá, detratores da pátria que eles inventaram essa semana, né? Porque o nosso alcance não é tão grande assim, né, André? Mas eu quero que me diga qual é o objetivo do exército ter 3 mil pessoas dentro de um governo. Qual é a função do exército? Os 400 mil homens do exército não deveriam estar preocupados com outras coisas de segurança nacional, né? E inclusive de mudar o papel das Forças Armadas no país, que me parece meio que sem lógica,
né, para um país que não tem guerra, que não é de entrar em guerra, embora essa loucura do Bolsonaro, esse dia queria decretar guerra com os Estados Unidos, é uma doideira, né? E aí a gente tem que perder tempo discutir isso, porque o presidente que era a sexta economia do país, agora é a 12ª, era a sexta, enquanto o PT estava no governo, para aqueles que não gostam do PT, pensa bem, era a sexta, agora é a 12ª, o povo que está empregado está com dificuldade alimentar, nem vou falar de segurança alimentar, que é comer bem, comer carne de verdade, arroz bom, feijão bom, comida de verdade, boa, né, sem veneno, né? Nem vou falar dessa parte, só de comer tá difícil, né? Porque o trabalhador empregado não consegue ir para o rancho, né? Enfim, não sei se se tem comentários aí, alguém, eu vi aqui a Mari Andrade fez um comentário bom aqui, ó. Foi do Juliano, nós já lemos, né? A Celeste falou que o brasileiro vive uma metanoia, né? É uma coisa, é uma paranoia mesmo. A gente não basta, porque a definição do Brizola lá que era interesses. Então tu é trabalhador, qual é o teu interesse, como diria o Brizola? É ganhar mais. Quando o interesse do trabalhador é ter medo de uma mamadeira de piroca, como é que a gente vai fazer o debate? Quando uma professora resolve acreditar que sei lá, que a Manuela ia obrigar as pessoas a comer carne de cachorro, sabe? É uma doideira, é uma coisa fora deste planeta. Aí fica difícil da gente enfrentar, mas nós vamos enfrentar. Aliás, a propaganda anticomunista não é coisa nova, tá? Foi o mesmo argumento usado contra o Brizola, foi o mesmo argumento usado para dar o golpe em 64, e é importante estudar a história, como tu falou antes, né? Porque a história ajuda a gente a entender esses processos, né? Exatamente. Fala, André, tá contigo a palavra. Até porque vem um processo muito grande de desconstrução, né? Na educação, que se tinha PNAEC, na época que eu entrei no Estado, que era um programa de alfabetização do 1º ao 3º ano, que os professores recebiam uma bolsa, até esses dias a gente estava comentando, né? Os professores recebiam uma bolsa de R$200 por mês e tínhamos formação. E simplesmente se cortou tudo e não se existe mais nada, a não ser contestar o que tinha sido feito e trazer absurdos para dentro da nossa realidade escolar, que são coisas, às vezes, gritantes que a gente não entende da onde saiu. Porque, assim, ó, quem, né, atende a educação não entende nada da educação, quem entende a saúde não entende nada da saúde. A gente entrou nesse processo dentro do nosso país. Muito triste. Tu viu? Só uma parênteses aí na tua fala. O Ministério da Educação lançou uma normativa dizendo que tinha que voltar às aulas nas universidades em janeiro e aguentou 2 dias a sua própria normativa, né? Já teve que tirar. Mas nisso ele enlouquece o profissional da educação, né? Porque vem aquilo, meu Deus, vai voltar presencial. Aí ele mesmo retorna. É estressante, né? Gera um estresse absolutamente desnecessário nas pessoas, uma insegurança. É isso que ocorreu, né? Ocorre, porque eu penso para nós que é professor é praticamente todos os dias, tanto a nível federal quanto a nível estadual, porque daí quem faz, né, os decretos, as leis, não entende nada da nossa área. Simplesmente, né, decide que vai ser daquela forma, desconstrói tudo o que tinha sido feito e tem que se iniciar um novo trabalho. É muito difícil, está sendo muito difícil, e os professores fiquem atentos, porque, né, veio essa mudança semana passada, na sexta-feira, com relação à questão do piso, né, com relação ao valor do Fundeb, ao aluno, e vai nos atingir no município, sim, e que a gente não sabe qual é o aumento que iremos ter a partir de 2021, que nós contávamos como certo, né? Eu já havia comentado diversas vezes que esse piso, eles iam tentar deixar ele teto, estagnar e não se movimentar mais, e é isso que vai ocorrer, infelizmente, em função do quê? Né? De políticas
né, de jogos políticos, interesses, que eles acham que o trabalhador tem que ganhar menos, que o professor tem que ganhar menos, que o servidor público tem que ganhar menos, e isso é a nível, né, federal e estadual, né, ali ontem em Porto Alegre, né, não foi aprovado o aumento, né, então quer dizer que os alimentos aumentaram cada vez mais e a gente vai ganhar cada vez menos, né? E daí o trabalhador, o servidor público, o professor, e eu friso bastante, o médio e pequeno empresário, eles estão na mesma classe, eles estão no mesmo círculo. Para que isso possa se movimentar, possa girar, todos têm que ganhar bem. Eu não entendo qual é a parte que os empreendedores não entendem, que eles têm que defender a classe trabalhadora também, porque eles fazem parte de tudo isso. Vai nos atingir, principalmente Soledade, que vive muito, né, do servidor público, do aposentado, né, o comércio vai refletir, já refletiu quando os professores do Estado, né, entraram em greve e começaram a receber menos. E agora a gente não sabe, né, a partir de 2021 com relação ao município. E daí as pessoas, né, ai, vai cair do céu? Não vai cair do céu, vamos começar a se acordar, né, falando bem o português correto. Vamos começar a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo, porque vai nos atingir, já está nos atingindo. Só não enxerga quem não quer. Exato. Eu pontuar algumas coisas aqui para essa questão do piso. Eu escrevi o texto semana passada e alguém chegou a dizer assim, não, mas não pode por causa da lei complementar 173, porque eles congelaram o Bolsonaro, aproveitou o embalo do início da pandemia e impediu qualquer vantagem ao servidor público até 31 de dezembro de 2021. Só que entrou os tribunais de contas e a própria justiça no debate o seguinte, e fizeram a seguinte interpretação, nenhuma vantagem não prevista em lei anterior à lei complementar 173. Então poderia sim aumentar o valor do piso nacional, isso é uma decisão política do Bolsonaro. Pode e deve pagar os triênios e quinquênios das pessoas que vencerem o triênio e quinquênio nesse período. Vai concorrer lá no Sinsol, pode pautar isso que eu garanto, eu tenho parecer dos melhores escritórios do Estado dizendo que pode pagar, não só pode como deve, porque essa vantagem ela é prevista anterior à lei complementar 173. Não pode, neste período agora, um prefeito ou prefeita dizer eu vou conceder uma nova vantagem aqui para o funcionalismo. Isso não pode. Mas uma vantagem que já era prevista antes, sim, não só pode, como deve. Curta e compartilha aí, pessoal. Eu vi que o Lúcio chegou ali. Boa noite, nosso vereador Lúcio. Né? Boa noite. Uma outra coisa importante que eu acho ainda na questão da educação. Essa bagunça de querer voltar às aulas, tá? Ela está muito mais ligada à pressão das escolas privadas do que da preocupação ou não com a educação pública. Aliás, ela está ligada à não preocupação com a educação pública e à pressão das escolas privadas sobre governadores, sobre os prefeitos. Tá? Porque a escola privada está... claro, e não é de se desconhecer que tem um grande problema, né? Para ser resolvido. Mas é pressão das escolas privadas para que volte às aulas presenciais. É esse o problema. E é esse o problema em Soledade também, né? E aí a prefeita tem escola privada, né? Então, se atentem para isso, pessoal. Né? Às vezes a gente está atacando uma coisa aqui, mas o que está brecando é lá. Nós estamos discutindo educação pública, mas o que fez esse decreto lá do governador já sair com essa intencionalidade foi pensando nas escolas privadas, podem ter certeza. E aí me intriga muito que o povo pobre, trabalhador, aí teve que se virar aí, deixar as crianças de um jeito, do outro, na casa, dar um jeito, estão se virando aí, como pode, é claro que é bastante sofrido, eu tenho minhas 2 filhas, eu sei que não é fácil, né? Tem que fazer uma ginástica para... Agora a classe média tem que voltar, porque a classe média tem que ter um lugar para deixar as crianças, que nem é ter um lugar para educação, né? Eles estão mais preocupados com o lugar para deixar as crianças, que no caso é a escola, né? Na verdade tem que ser dita, ela é dura, mas é isso, né, gente?
Então, esse é o país que eu queria fazer pontuar essas duas questões que são importantes do direito. Primeiro, não há nenhuma proibição legal de reajuste no piso, porque a lei do piso, lembrem, lá do Tarso Genro, falavam mal do Tarso porque ele assinou a lei do piso. Está lá do segundo governo Lula. Tá? Então, portanto, é antes da lei complementar 173, que é de abril ou maio deste ano. Tá? Não há problema em pagar quinquênio e triênio. Sobre o que tu falou da questão do dinheiro circulando, gente, já foi provado que dinheiro circulando, e quem tinha dúvida sobre isso, faz bem para todo mundo, quem tinha dúvida sobre isso, não precisa nem falar bem do Lula, tá? É só falar bem do auxílio emergencial, dizer que foi o Bolsonaro que fez. Eu até menti que foi o Bolsonaro, nós soubemos, foi uma articulação que o PT começou, né, para ir para os 600, que o Bolsonaro queria dar 200, mas tem que falar a verdade, e isso melhora a economia, garante comercialização, melhora a nossa microeconomia, faz todo mundo ganhar, né? E aí é o seguinte, eu costumo, para as pessoas entenderem bem do que eu estou falando, é o seguinte: se tu não pode no final da tarde pegar um helicóptero e ir para Jurerê Internacional, tomar uma cervejinha ou um chardonnay, tu é pobre, pessoal. Tá? Tu pode ter um carrinho melhor, uma coisa assim, uma casa, né? Mas não te iluda, tu precisa trabalhar para viver, né? Tu não tá nessa condição. Os ricos do Brasil, eles saem no final da tarde lá de São Paulo e vão para Jurerê Internacional no mesmo dia de helicóptero. Tá? Esses mandam no país, né, André? E que é bem diferente da nossa realidade, né? Então, quando a gente coloca essa absolutamente diferente. Desse cuidado, né, da gente achar que tem que ser, né, valorizados profissionais, que os aumentos teriam que, né, mesmo passando por dificuldades, porque daí os bancos fazem, acontecem, e é onde que sempre acaba, né, prejudicando é o pobre, é o trabalhador, que daí fica sem o aumento, que vai lá no mercado e não vai conseguir comprar o que precisa, que daí aumenta a conta da luz. E daí são N, né, fatores, o custo de vida aumentou em função da pandemia, e daí o povo, né, acha que é com relação ao PT, ou que é isso, PT aquilo, PT aquele outro. Gente, pelo amor de Deus, vamos, né, vamos começar, eu sempre digo, vamos estudar, porque o estudo, ele, de alguma forma, ele nos liberta, ele nos mostra caminho, e ele faz a gente sair dessa alienação. Eu não preciso concordar com tudo que a Andrea fala. E, aliás, nem devem concordar com tudo que a Andrea fala. Mas temos que começar a enxergar a realidade. Que o nosso mundo ali fora, quando a gente, né, bota o pé para fora da nossa casa, ele não é cor-de-rosa. A Andrea tem a casa dela, a Andrea tem a nomeação dela, mas lá para baixo do asfalto tem muita gente passando fome, tem muita gente passando necessidade. Daí não é lá em São Paulo, é aqui em Soledade. E daí o povo, né, as pessoas muito alienadas, vamos começar a acordar para tudo isso e votar certo, porque votar errado não está servindo mais, não vai servir não nunca adiantando, votar errado. Não está adiantando, e não vai adiantar. A gente vai sofrer, porque daí sofre todo mundo junto, infelizmente. Alguns menos, que nem a gente coloca, né? Eu também, eu me considero hoje como uma pessoa, eu agradeço por tudo que tenho, mas porque corri atrás e porque existiam políticas públicas que me ajudaram a estar aqui onde estou hoje. Que daqui a pouco essa geração que está vindo aí não tem nenhuma. Então a gente sabe qual é, né, o real objetivo das políticas públicas. Eles ajudam os pobres, sim, porque o rico vai sempre ter e vai poder tirar sempre da onde ele quiser. E o pobre não, o pobre vai ter que financiar, o pobre vai ter que correr atrás, o pobre vai ter que dar um jeito de conseguir um avalista, né? Então as pessoas aí, vendo toda essa situação, ainda continuam acreditando nos mesmos partidos que nos tiram direitos. Não dá, né? Não dá, não combina. Daí que nem eu coloquei hoje no Face. Ou fala uma coisa ou fala outra, porque as duas coisas não combinam. Ou tu defende o lado, mas o lado de lá, dessas políticas que tira, ou tu defende o lado dos pobres. Porque os dois não, né? A tua prática tem que ser igual à tua fala. E a gente trazia muito isso nas nossas, né, na nossa campanha, nas nossas lives. E tem que ser igual. Não adianta fazer um discurso bonitinho ali no Face, né? E tudo mais, e na prática ser completamente diferente. Exato.
Muito bem, pessoal, acho que vamos encerrando, né, André? Você quer falar mais alguma coisa? Nós estamos com 1h04. Geralmente a gente faz 1 hora, mas tá boa a prosa. Só agradecer, né? Agradecer a oportunidade, pelo espaço, que estamos juntos, vocês sabem. Agradecer a todos, o pessoal do partido, que faz todo esse chamamento junto conosco, aos candidatos a vereadores, a quem ainda, né, fez toda essa parte, que está ainda junto conosco, que continue, porque a luta ela é diária. A gente já começou a movimentar a setorial das mulheres, que faz todo sentido para a Soledade também. A gente precisa dessa né, visibilidade. Então, a setorial do PT, das mulheres, está se movimentando. E acho que a Soledade só tem a ganhar com toda essa nossa, né, com a nossa fala, com as nossas construções. E é um partido que, para mim, hoje representa todas as coisas que eu acredito e que eu vivo. Que bueno. Muito obrigado, hein? Muito obrigado. Vamos fazer mais seguido, né? Tem todas as quintas aqui, vamos trazendo. Semana passada veio o Lúcio, agora tu veio. Eu tenho que voltar o Leão aqui semana que vem, né? E aí vamos prosseando, vamos construindo e falando com o nosso povo. Agradecer cada um e cada uma que acompanhou. Curta, compartilha. Muito obrigado a todos e a todas. Um grande abraço. Deixa eu mostrar aqui que ganhei do Olívio, ó. Ganhei o presente do Olívio, um livro da filha dele, tá aqui, da Laura Dutra, o livro. E ganhei um calendário com gravuras gaúchas do Molina, que é um desenhista argentino. Tá bem, pessoal? Muito obrigado, uma boa noite a todos e a todas. Muito obrigado, Andréia. Até quinta que vem. Um abraço.